Olá, amigos. Estamos de volta. Eu sou o professor Marcelo Vergotti e nós estamos aqui acompanhando a leitura desse livro, o Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, da Beata Maria Conchita. E nós já havíamos visto aqui no primeiro capítulo a primeira família de virtudes, as virtudes do sacrifício. Então nós vimos o sacrifício. O sacrifício e a dor só nascem no amor a Deus. Vimos tudo isso aqui no último vídeo. E vimos a questão da pobreza. Foi basicamente o capítulo do último livro, do último vídeo. E falamos da pobreza espiritual. Basicamente agora a gente vai fazer então a continuação desse primeiro capítulo, falando da penitência. Penitência, que é uma palavra que católicos hoje em dia estão um pouco ouvindo essa palavra, né? Penitência. A penitência é o fogo que conserva as virtudes. A penitência é o fogo que conserva as virtudes, conferindo-lhe sempre novo vigor. Dela surge o desprezo de si. Dela brota a ânsia de padecer, o desejo de imolação. Ou seja, você deve fazer penitência. Se você não fizer penitência, você não conserva as suas virtudes. A penitência é o fogo que conserva essas virtudes. Todo virtuoso, ele se penitencia para manter essa sua virtude. Vamos ver, por exemplo, uma pessoa que está lá na academia. Academia, talvez por um motivo errado, mas é uma forma de penitência. A pessoa não come alguns alimentos, não come doces, ela não come carboidrato, ela vai lá fazer esforço, sacrifício, dor. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Então, basicamente, isso personifica bem a penitência. Quem é que gosta de trabalhar? E uma academia é um trabalho. Pode não estar ganhando dinheiro com isso, embora muitas pessoas levem a vida. Um esporte de cicloturismo e outros esportes. Todos os esportes, eles têm esse quê de sacrifício. Lembram do Ronaldinho, quando ele teve a perna quebrada e passou na televisão para o mundo todo ver? É dor, o esporte é dor, é sacrifício. Então, para você se manter um virtuoso, e falando de virtuose, o músico, se você quer ser um músico razoável, diz que 8 horas é um mito. Você não treinando 8 horas, você não vira um músico. Você tem que treinar muito mais do que isso. 15 horas por dia você tem que treinar o seu instrumento para você ser um músico bom. É também uma forma de sacrifício, penitência. Se você ficar em cima de um equipamento, ou violão, ou bateria, ou piano, 10, 12, 15 horas por dia, durante anos. É uma forma de penitência. A penitência, então, é que ela vai dar esse fogo que conserva a virtude. Você precisa continuar, então, se penitenciando para você manter aquela virtude que você tem. A humildade é autora dessa grande virtude e preserva seus atos. Mas quem permite seu crescimento é o amor divino. A penitência é muito agradável a Deus e tem muitas afeições. Alcança inúmeras graças para as almas em geral e para a alma que a pratica. A penitência atrai a ternura do coração de Deus, expia e ganha merecimentos. A penitência brota da humildade. Ou seja, o humilde, ele vai se penitenciar. Você precisa se entregar com humildade.
essa virtude, né? Ela só vem então o que? Você vai abraçar a dor e vai se penitenciar. E para que você se penitencie, você vai abrir mão de muita coisa. A penitência é isso. Você vai sacrificar seu corpo. Penitência espiritual perfeita. Né? A penitência é de grande valor e propicia à alma inúmeros bens. A penitência exterior tem forma. A penitência exterior tem a força de purificar o corpo e a alma. Existe, porém, outro tipo de penitência, a penitência espiritual perfeita. Esse segundo tipo de penitência tem um valor imenso e, como o próprio nome diz, toca diretamente o espírito, embora seus efeitos também sejam sentidos no corpo. Essa purificação não vem da vontade humana, mas depende inteiramente da vontade divina. Essa vontade divina, por si só ou por intermédio de outro espírito, faz a alma passar pelo fogo vivo do crisol da mais intensa purificação. Atormentado, a alma deixa-a capaz de receber as graças divinas. É um fogo que em instantes consome até a menor imperfeição e aproxima o espírito assim purificado. Essa penitência espiritual, é porque a penitência em si, ela é ligada ao corpo. Olha o que diz assim, ó, penitência e mortificação tem mais a ver com a alma. Olha, sofrimento e mortificação tem mais a ver com a alma. Penitência e padecimento com o corpo. Então a penitência, ela tem a ver com o corpo. O corpo é que ele é, então, você penitencia o seu corpo. E ele falou aqui de uma penitência da alma. E geralmente essa penitência da alma, como eu disse aqui, ela é graça de Deus. E essa penitência da alma, ela certamente está vinculada a esse esvaziamento que nós vimos. É o desprendimento de si completo. Então você se penitencia. Mas isso é graça de Deus. A penitência do corpo, se você não tem essa penitência do corpo, certamente você não alcançará essa graça da penitência da alma. Então eu li, mas antes, a penitência é de grande valor e propicia à alma inúmeros bens. O corpo é como uma arma e a penitência é o gatilho a disparar o fogo sagrado que purifica a alma e a une a Deus. A penitência é a arma poderosa contra os vícios. E é exatamente isso. Né? Nós nos alimentamos desses vícios, nós alimentamos esses vícios o tempo inteiro. O tempo inteiro você alimenta o vício. Vamos lá, vício em celular, vício em cigarro, vício em bebida, vício em você alimenta ele, você cultiva aquele vício cotidianamente. Como é que você vai fazer para você inibir esse vício? Uma penitência. Então, você começa a se penitenciar o quê? Jejum. Você faz jejum, é uma penitência. Você, como é que eu posso dizer? Tem aquela indisposição. Você se penitencia, não, agora eu vou fazer atividade física. Para você combater aquele vício da indisposição, o vício da preguiça. É de dormir muito, é vício. Então você combate isso com uma penitência. E você acordar cedo, você acordar de madrugada para rezar ou para estudar é uma forma de penitência. Então você penitencia o seu corpo. E isso a penitência é a arma poderosa contra os vícios. Até que de certa forma você já não faz mais sacrifício. Né? Você adquire uma virtude, a virtude de acordar cedo, a virtude de dormir pouco, a virtude de poder aguentar trabalhos pesados. Então, assim, isso é virtude. Sofrimento espiritual perfeito e padecimento.
O padecimento, ele também está ligado ao corpo, como eu disse antes. Sofrimento e mortificação têm a ver com a alma. Então, o sofrimento e a mortificação têm a ver com a alma. A alma sofre. A mortificação também é ligada à alma, mas a penitência e o padecimento, então quando você padece de uma doença. E ele vai dizer aqui que muitas vezes esse padecimento, dessa doença ou dessa coisa que você padece, o seu corpo padece, se você entrega a Deus, essa doença ela pode ser vista como uma graça. Então você pegou malária, se você entrega todo esse sofrimento no altar do Senhor, tudo que eu vou sofrer aqui, eu vou sofrer, entrego esse meu sofrimento ao Senhor. Então isso é um padecimento e pode te elevar a uma situação superior. Então deve ser usado. Então assim, tanto o sacrifício, né? A penitência é aquilo que eu mesmo me penitencio. Mas se eu pego uma doença, aí é um padecimento. Eu não controlo pegar a doença ou não. Mas se eu pego uma doença, eu posso padecer dessa doença. E a minha dor, né, eu suplementar a dor de Cristo na cruz. Posso entregar esse meu padecimento para Jesus Cristo. E aqui diz o seguinte: sofrimento. A virtude do sofrimento é parte essencial da dor. O sofrimento cristão, sempre acompanhado de resignação e paciência, é filho do meu coração, nascido e santificado nele. No meu coração foi santificada a dor interior, cuja virtude e força provém do meu sofrimento. O sofrimento é maior que o padecimento, porque este é material, enquanto aquele é espiritual. E o que vem do espírito é sempre mais vantajoso e proveitoso do que o que vem da matéria. Então, o padecimento, ele é o corpo. Eu falei, você pega uma doença, peguei malária, eu estou com uma doença aqui, sofro muito, né? Você pode padecer dessa doença e entregar essa doença no altar do Senhor, e isso servir de escada para você chegar ao paraíso. Sofrimento, principalmente as mães sofrem muito pelos seus filhos, né? Então você pode entregar todo esse sofrimento, que é aí ligado à alma, sofrimento ligado à alma. Você pode entregar esse sofrimento. Você pode entregar esse sofrimento que você passa pelo seu filho, você passa no emprego por assédio ou coisa assim, né? Não está ligado ao corpo, mas está ligado à alma. Então você entrega esse sofrimento. E isso também serve de escada, e ele diz aqui, né, o que vem do espírito sempre é mais vantajoso do que o que vem da matéria. Então o sofrimento está ligado a essa coisa espiritual. A dor é a arca sagrada dos favores divinos. Sem dor não há alegria, a saber, não há oração, não há contemplação, nem sólida virtude. Sem sofrimento, simplesmente não há vida espiritual. A alavanca à vida espiritual é a dor manifestada nas diferentes formas de padecimento e sofrimento. Então aqui ele coloca padecimento, corpo, sofrimento, é aquele sofrimento que você tem na alma, é a sua alma que sofre. É a sua alma que sofre. Quando você tem o amor para o filho ou seu pai, pronto, seu pai está doente, sua mãe está doente, a situação muito difícil e a sua alma sofre. Sofre por quê? Por causa do amor que você tem pelo seu pai. E esse amor, ele pode então ser entregue, esse sofrimento, no altar do Senhor, e aí servir de escada para você. Então eu sofro, mas não sofro por mim. Eu entrego esse sofrimento para Jesus Cristo. Então ele diz aqui, a dor
é a arca sagrada dos favores divinos. Sem dor não há alegria, a saber, não há oração, não há contemplação, nem sólida virtude. Todo mundo já se colocou numa situação onde você tem lá um parente amado, uma pessoa amada, está doente. Isso envolve toda a família. Tá lá, a matriarca está doente. E aí você se coloca num processo de oração. Você se coloca num processo de contemplação. Você começa a pedir e se humilhar a nosso Senhor, para que Ele conceda o milagre. E aí vem aquela coisa da pobreza que a gente falou antes. Você vê que aquele meio, eu bato aqui o dinheiro na mesa e eu faço e aconteço. Quando você vê que não há mais possibilidades de você agir, aí você se esvazia e fala: Senhor, ouve a minha prece. E é isso que a gente tem que falar aqui. Senhor, ouve minha prece. Cura minha mãe, cura o meu pai, cura o meu filho, cura minha esposa. Então é isso que nós temos que ter em mente. É essa pobreza que eu falei antes. Então, onde não há dor, não há oração. Onde não há dor, não há sólida virtude, não há contemplação. É essa dor que nós devemos buscar. E só tem dor quem ama. Só sente dor quem ama. Você não sente dor pela morte de alguém que você nunca conheceu. Tem um velório ali, quem é? Seu Zé. Quem era mecânico. Deus abençoe, né? Mas você não sofre. Você não sofre. Você não tem dor pelo seu Zé que morreu. Então, quando você ama, aí você tem essa dor. E aí você vai ter alegria. E você vai ter oração. E você vai ter contemplação e sólida virtude. É só com amor que isso é possível. Bom, a próxima a gente continua já na mortificação. É um prazer. E até a próxima.